Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia das leis do universo, não em um Deus que interfere nos destinos e nas ações da humanidade. Foi o que respondeu Albert Einstein. Quando lhe perguntaram se ele acreditava em Deus. Mas quem foi Spinoza e qual a característica ou forma desse Deus? Spinoza foi um filósofo do século XVII que abalou a estrutura da igreja e a crença de muita gente com a sua ideia sobre Deus. E isso ecoa até os dias atuais. Ele foi excomungado por suas ideias filosóficas e mesmo censurado, Spinoza continuou a escrever seus pensamentos. Confesso que não são livros fáceis de serem lidos, pois ele teve que usar metáforas, silogismos e muitas figuras de linguagem para publicá-los em segurança. Spinoza usou até mesmo nomes diferentes como autor. Eu poderia citar algumas obras de Spinoza, detalhar seus pensamentos e biografia, pois seus trabalhos são tão vastos e tão grande profundidade filosófica, mas levariam um tempo. Mas sem perder o foco, por ora, vamos contentar e conhecer a ideia de Spinoza sobre Deus. Spinoza era considerado um ateu, mas quando lemos suas obras, vemos que Deus ocupa um papel central em sua filosofia. Spinoza rejeita a ideia de um Deus pessoal, a ideia principal das maiores religiões do mundo. Para ele, Deus não é uma entidade que julga as ações humanas ou se importa com as orações ou o comportamento das pessoas. Deus não criou o mundo por vontade própria, mas devido à necessidade da sua natureza. Tudo isso vai contra a ideia tradicional de um Deus que responde às orações ou intervém no mundo. Spinoza negava a possibilidade de milagres, pois ele acreditava que tudo no universo segue as leis naturais. E como Deus é a própria natureza, qualquer ação que rompesse essas leis significaria uma contradição, um absurdo, pois um ser infinitamente sábio não faria leis para violá-las. Para ele, acreditar em um Deus pessoal que interfere no mundo ou se preocupa com as ações humanas é uma forma de superstição. Por essas ideias, Spinoza foi chamado de ateu. Eu, particularmente, não acredito que Spinoza era um ateu, porque essa interpretação é uma visão superficial da filosofia e teologia, e pessoas que não leram ou tiveram preguiça de interpretar suas ideias. As ideias de Spinoza sobre Deus é compatível com a razão, por isso também era o Deus de Albert Einstein. E para encerrar o vídeo, vou recitar um texto de forma muito resumida que Spinoza escreveu. É como se o próprio Deus estivesse falando conosco. E começa assim. Para de ficar rezando, o que eu quero que vocês façam é que saiam pelo mundo e desfrutem da sua vida e de tudo que eu fiz para vocês. Parem de ir a esses templos estranhos e frios que vocês mesmos construíram e acreditam que seja minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos rios, nas florestas. Parem de se culpar. Eu nunca disse que você é um pecador. Parem de ficar lendo as ditas sagradas escrituras. Se vocês não podem me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, dos seus filhinhos, não me encontrará em livro algum. Não caiam nas palavras de supostos profetas. Eu não estou fora, estou dentro de vocês. Enfim, eu resumi o pensamento de Baruch de Spinoza sobre como ele via Deus. E sua ideia sobre o divino ainda tem eco nas mentes de muitas pessoas. É um filósofo que me fascina por suas ideias e por sua coragem de expor um pensamento tão polêmico na época em que viveu. Obrigado e até a próxima.